Oi, gente, bem-vinda aqui ao meu diário pessoal de expansão da consciência, onde eu compartilho vários estudos. Hoje é o nosso segundo episódio da série Decifrando o Kybalion. Do nosso primeiro episódio, a gente falou um pouco sobre a filosofia hermética e quais são os 7 princípios herméticos ou as 7 leis herméticas e o porquê é tão importante conhecer e dominar essas leis. O tema do estudo de hoje é sobre a lei primordial. E se você gosta desses assuntos e ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo dessa série. E eu já estou aqui com o meu livro na mão e nós vamos ler na página 35, no capítulo 4, que é o todo. Eu vou ler aqui o axioma. Sob as aparências do universo, do tempo, do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental, o Kybalion. Então a gente já vai começar aqui a decifrar esse axioma. E a primeira frase desse axioma fala sobre as aparências do universo, tempo, espaço e mobilidade. E olha só, eu vou deixar aqui uma tradução, né? Aquilo que eu estudando, que a minha centelha divina trouxe para mim de entendimento sobre esse axioma. Universo seria a matéria. E tempo e espaço, a gente sabe que na ciência, né, a gente tem o espaço-tempo. Seria condicionado. Um termo seria condicionado. E mobilidade, móvel, aquilo que está sempre se movendo, modificando. A segunda frase, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. Então, o que seria essa realidade substancial? A essência de tudo, né? Quem seria a essência, o todo? Aqui esse capítulo se trata do todo que nós aqui temos como Deus, nós conhecemos como Deus, mas o Kybalion não quis dar um termo que pudesse ligar a uma religião, porque a filosofia hermética não tem nada a ver com as religiões, é um conhecimento sobre a vida, sobre o universo, sobre Deus, sobre nós mesmos. Então nós vamos ler aqui essas duas frases agora com esse entendimento. Sobre as aparências da matéria, condicionada, imóvel, mutável, está sempre encoberta a essência, o todo, Deus. E eu vou ler de uma outra maneira, mais entendível ainda, que a centelha divina trouxe para mim do entendimento desse axioma e desses ensinamentos. Sobre as aparências das coisas manifestadas na matéria e que mudam e que são condicionadas, está oculta o todo, Deus. Substancial vem de substância. E é muito interessante que uma das formas que algumas pessoas se referem ao todo, a Deus, é a substância amorfa, aquela substância que ela não tem forma e que ela pode assumir qualquer forma que desejar. Também a gente conhece como energia ou energia primordial. Algumas pessoas falam, se referem a Deus, ao todo, dessa forma. Se refere também como centelha divina, como matriz divina, como consciência, como éter universal. A substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores. Quem é a substância? O todo, Deus. A essência, a realidade essencial, a coisa em si mesma, e etc. Que é a realidade? A realidade é o estado real, verdadeiro, permanente, duradouro, atual de um ente. Essa vida aqui na matéria, ela é o quê? Condicionada e é móvel, ela é passageira, ela não é infinita. Deus, o todo, é a única verdade que existe, é a única realidade que existe. Nós estamos numa aparente verdade. Parece que isso aqui é real, que essa matéria, que o que a gente está vivendo é real. De certa forma, é uma ilusão. Continuando aqui. Debaixo e dentro de todas as aparências ou manifestações exteriores, sempre houve uma realidade substancial. Esta é a lei. Se debaixo dessa manifestação exterior, né, a matéria, tudo que existe, está a realidade substancial, que é Deus, então a essência de todas as coisas, a essência
do universo, a essência de você, de mim e de tudo que existe, o que realmente tem ali de verdadeiro, de real, é o próprio todo, é o próprio Deus. E aqui fala, né? Esta é a lei. Qual lei seria essa? Essa é a lei do todo, lei da consciência, lei do mentalismo. O axioma da lei do mentalismo diz que o todo é mente e o universo é mental. Vamos continuar a leitura. O homem, considerando o universo de que é simplesmente uma partícula, observa que tudo se transforma em matéria, em forças e em estados mentais. Ele conhece que nada é real, mas pelo contrário, tudo é móvel e condicional. Nada está parado, tudo nasce, cresce e morre. No momento em que uma coisa chega ao seu auge, logo começa a declinar. A lei do ritmo está em constante ação. Vocês conseguem perceber aqui que a gente está tratando da lei primordial, que é o próprio todo, a lei do mentalismo, a lei da consciência, porém está agindo debaixo dessa lei também, ou com essa lei, a lei do ritmo. Não há realidade, qualidade duradoura, fixidez ou substancialidade em qualquer coisa que seja. Nada é permanente, tudo se transforma. O homem que observa as leis do universo vê que todas as coisas evoluem de outras coisas e se resolvem-se em outras. Vê uma constante ação e reação, um fluxo e refluxo, uma criação e destruição, o nascimento, o crescimento e a morte. Então a vida ela se dá assim, em ciclos. Na filosofia existe uma frase que se diz que nada se cria do nada, que o universo surgiu de alguma coisa, de algum ponto, teve um start inicial. Sobre isso todo mundo concorda, tanto a ciência quanto a religião, mas não sobre qual foi esse start ou quem foi esse start, né? E na física quântica e na metafísica a gente tem um entendimento que tudo está ocorrendo na mente do todo, né? São formas mentais do próprio todo, então tudo está dentro do próprio todo, não tem nada fora de Deus. E lá no início, no Gênesis, Deus soprou o fôlego de vida, o seu espírito, no bonequinho lá, no homem, né? Naquele bonequinho de barro, como conta a história. E também diz que quando nós morremos, o espírito retorna para Deus, ou seja, para a fonte criadora. Então, de fato, o que nos traz a vida é o Espírito de Deus. Então, quem realmente, a realidade que é e que sempre foi e que sempre será, é o todo, é Deus. Se esse homem for um pensador ativo, ele realizará todas essas coisas mudáveis, que serão, contudo, aparências ou manifestações exteriores da mesma força oculta, da mesma realidade substancial. Você vai realizar sonhos, você vai aproveitar essa jornada, porém, que você tenha consciência, são apenas manifestações da essência, do todo, de Deus. Então, a única realidade é Deus. E o que a gente pode ter entendimento disso? E eu até anotei aqui, gente, ó, tem várias anotações aqui, ó, no meu caibalion, todo marcadinho. Deus se manifesta na criação e só Ele é para sempre, existe eternamente. A Bíblia fala sobre isso, que Deus é eternamente, Ele é o eu sou. Inclusive, é uma forma que Deus é chamado na Bíblia, né? O eterno. Eu vou ler aqui mais abaixo na página 36. Os hermetistas pensam e ensinam que o todo em si mesmo é e sempre será incognoscível. Eles consideram todas as teorias, conjunturas e especulações de teóricos e metafísicos a respeito da natureza íntima de Deus como esforços infantis das mentes finitas para compreender o segredo infinito. É como o esquilo, que furiosamente corre dentro da redondeza da sua gaiola, caminhando sempre sem chegar em parte alguma e parando só quando se assusta. É, enfim, um prisioneiro. O que isso quer dizer, gente? A gente não tem como, com o nosso entendimento aqui, com os nossos 5 sentidos. Então, a gente compreende com a nossa visão, olfato, tato, paladar e com a audição. Então, se tudo aqui, né, é feito dessa forma da matéria, é um pouco difícil, ou para não dizer impossível, a gente compreender coisas espirituais, né? Daquilo que Deus é, de quem nós somos, se nós ficarmos somente
com esse entendimento dos 5 sentidos. Se nós não formos para dentro, para a essência, para a fonte, para a nossa intuição, para poder, então, conseguir realmente entender as coisas mais elevadas do plano superior. Por isso, muitas pessoas têm dificuldade de acreditar que o todo existe, que Deus existe, que existe um Criador. Por quê? Porque com os 5 sentidos ela não consegue provar, ela não consegue medir, aferir Deus. Se ela conseguisse, já não seria Deus. Por quê? Porque estaria condicionado aqui, na matéria, na Matrix, nesse plano 3D. Então, como Deus ele não é condicionado, nós estamos prisioneiros. Nós não estamos ali vivendo todo o nosso potencial, né, de quem nós somos realmente. Vamos continuar lendo. Porém, são ainda mais presunçosos os que atribuem ao todo, a Deus, a personalidade, as qualidades, as propriedades, características e atributos deles mesmos. Ou seja, nós aqui na Matrix, com aquela mente engessada, aprisionada na matéria condicional, e a gente quer atribuir a Deus as qualidades e defeitos que nós temos, né? Que Deus sente ciúme, que Deus se ira, sabe? Esse tipo de qualidade e de coisas que nós temos. E aqui mais abaixo ele vai falar sobre a religião. A religião para nós é a realização institucional da existência do todo e sua relação para com ele. É aquilo que eu acabei de falar, né? A gente tenta institucionalizar, colocar ali na caixinha dos nossos 5 sentidos, da nossa mente finita, quem Deus é, e se relacionar com ele da forma que seria humana, digamos assim. E aí vem falar também sobre a teologia, ao passo que a teologia representa o esforço do homem em atribuir-lhe personalidade. Então a religião, ela institucionaliza, né, quem Deus é e a forma de se relacionar com ele. E já a teologia, ela se esforça para atribuir qualidades, para tentar descrever Deus, dar características a Deus, porque nós também somos seres muito visuais, nós formamos imagens mentais, por isso que a Bíblia trabalha muito com histórias, personagens, porque a gente fica imaginando, a gente fica criando, né, quando fala lá em Apocalipse, sobre Deus no trono, seus cabelos brancos, alvos como a neve, né, barba, aquilo tudo representa a eternidade de Deus. Então ela é muito simbólica, a Bíblia é muito simbólica, ela não é literal, mas por quê? A gente está nesse nível de entendimento, então foi passado dessa forma. Não que a Bíblia esteja errada, que há nada errado ali com os ensinamentos da Bíblia, mas a gente tem que ter um olhar assim mais filosófico. E aqui na página 38, conquanto a natureza essencial do todo seja incognoscível, existem certas verdades conexas com a sua existência que a mente humana foi obrigada a aceitar. Na sua essência, o todo é incognoscível, o Kybalion. E o que quer dizer? Ele é impossível de se conhecer, de querer provar a existência. Aqui diz, a razão humana cujos testemunhos devemos aceitar ao raciocinar sobre alguma coisa nos diz o seguinte a respeito do todo, mas sem pretender levantar o véu do incognoscível. O todo é tudo que é real. Nada pode existir fora do todo, porque do contrário, o todo não seria mais o todo. Tudo que existe está dentro do próprio todo, dentro do próprio Deus. Porque se existir algo fora dele, então ele não é o todo, existe ele mais alguma coisa. O que seria o todo? O que seria Deus? E o que não seria Deus? Vamos ler aqui agora. O todo sendo infinito, absoluto, eterno e imutável, segue-se que tudo que é finito, passageiro, condicional e mutável não é o todo. Então, se a gente tem definido que o todo é infinito, absoluto, eterno e imutável, tudo que é o oposto disso, que é finito, passageiro, condicional e imutável, não é o todo. Aline, eu, você, tudo que está aqui. Existe a substância essencial, a verdade substancial ali, o próprio todo existindo. Ele é a essência da vida, ele é o próprio ser, ele é a própria vida. Porém, Aline, que é a criação, que é a manifestação aparente realidade, não é o todo. Quando a gente fala, eu sou Deus, há contradições aqui no Kybalion. Por quê? Porque tudo que é mutável, que não é infinito, não pode ser Deus. Mais à frente vem dizendo, né, vem perguntando, é o todo simplesmente matéria? Isso aqui, tudo que está aqui na matéria é o todo? O todo é isso? Não. A matéria não pode manifestar a vida ou a mente. E como a vida e a mente são manifestadas no universo, porque nada é superior à sua própria origem,
que é próprio Deus, próprio todo, nada se manifesta como efeito que não seja na causa. Então, o todo é simplesmente energia ou força? Ele diz aqui, não é energia ou força como os materialistas empregam esse termo. Porque a energia e força deles são coisas cegas e mecânicas, não pode evoluir da energia ou da força cega. Pela razão dada acima, que nada é superior à sua própria origem. Nada evolui que não tenha involuído, nada se manifesta como efeito que não tenha sua causa. Então, o efeito é o universo, a causa desse efeito é o próprio Deus, o ser. Assim, o todo não pode ser simplesmente energia ou força, porque se assim fosse, não teriam existência a vida e a mente. Nós sabemos muito bem que elas existem, porque somos nós os que temos vida e que empregamos a mente para considerar essa questão. Então, mais abaixo aqui, ele responde essa questão de quem é o todo. Que é, pois, que sabemos existir no universo, que é superior à matéria ou à energia, à vida e à mente. A vida e a mente em todos seus diversos graus de desenvolvimento. Então, perguntais, quereis dizer que o todo, Deus, é a vida e a mente? Sim e não é a nossa resposta. Se entendeis a vida e a mente como nós, pobres mortais, conhecemos-las, diremos não. O todo não é isto. Mas que natureza de vida e de mente quereis significar, direis vós. Aí ele dá a resposta aqui. A resposta é a mente vivente muito acima do que os mortais conhecem por esta palavra. Como a vida e a mente são superiores às forças mecânicas ou à matéria, a infinitamente é muito superior à compreensão, à vida e à mente finita. Então, a gente só consegue entender a vida e mente nesse plano, nessa realidade aqui 3D. Mas, de fato, a mente infinita, Deus, o próprio todo, ele é superior. Ele não está nessa condição que a gente tem de conceber a vida e a mente. E ele dá uma definição aqui para o todo. O todo é a infinitamente vivente. O iluminado chama espírito. Então, nesse capítulo, o autor está trazendo a realidade de verdade de quem Deus é e de tudo o que existe aqui nesse universo e de quem nós somos. Ele está trazendo esse entendimento. E por que eu não conseguia aceitar esses ensinamentos e que barrava ali com as minhas crenças justamente porque eu não conseguia aceitar Deus fora de uma visão religiosa e de como as coisas funcionam e principalmente de quem eu sou. Somos seres espirituais e que esse espírito é eterno e ele volta para Deus e ele é de Deus e ele é o próprio Deus, porque não tem como algo ser fora dele mesmo. Não tem como, porque a única realidade que existe é ele, a única realidade que existe é Deus. Então, se há Deus e eu, né, o meu próprio ser, é algo que não é o próprio Deus, é separado, então Deus não é Deus porque não pode haver nada fora dele. E entender isso, aceitar essa verdade, essa realidade, é fundamental, porque você não vai conseguir entender nenhuma das outras leis se você não entender essa lei primordial, essa verdade fundamental. E o que isso influencia na nossa vida, no dia a dia, na realidade que a gente vive, dos nossos problemas. Isso influencia em tudo, porque se a gente não sabe quem a gente não sabe o nosso poder, o nosso potencial. Então a gente entrega o nosso poder para outras pessoas, para líderes religiosos, para uma religião, para um poder econômico, a gente entrega o nosso poder para outras pessoas. Aí ao fazer isso, a gente deixa de criar a nossa própria realidade e se torna vítima, né, das circunstâncias, e nós não somos vítimas das circunstâncias, nós somos criadores da nossa própria realidade, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Deus cria o mundo, todo o universo, tudo que existe, e nós estamos criando, nós somos as criações mentais de Deus, criando também nas nossas mentes, na potencialidade que Ele nos deu como criação, nós estamos criando universos, nossa própria história, nossa própria vida, nosso próprio universo particular. Então, eu te espero no nosso próximo episódio para a gente continuar decifrando o Kybalion. Então, um super beijo, eu te espero no nosso próximo episódio.